Muito obrigado. Galera da nossa liderança, eu estou com uma sensação muito grande que eu estou esquecendo alguma coisa. Tô? Não? Se eu esqueci, esquecemos juntos. Mas, enfim, qualquer coisa me ajudem aí, tá? Mas, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler o final do capítulo 7. E, meus irmãos, para a glória de Deus, depois de, se eu não perdi as minhas contas, 23 mensagens no Sermão do Monte, nós hoje encerraremos essa nossa série. Eu também não sei qual é a reação esperada, né? Mas o que eu percebi de que nós temos conseguido vencer juntos como igreja é que geralmente uma série que durasse um pouquinho mais de um mês, a gente já ficava um pouco mais cansado e tal, mas dessa vez nós dividimos em 2 temporadas, mas foram pelo menos 23 sermões, divididos aí em 4 meses, e nós estamos firmes. Graças a Deus por isso, né? E hoje nós então encerraremos a nossa série Contra Fluxo e encerraremos o Sermão do Monte. Então leia com muita atenção, leia junto comigo Mateus capítulo 7, nós leremos do verso 24 até o verso 29. Se você achou na sua Bíblia, diz aí, achei. Se você está abrindo, fala, peraí. Todos achamos? Ok. Diz assim para nós a palavra do Senhor: portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões, maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa jornada que fizemos do começo do capítulo 5 até esse momento, Pai. Cada palavra escrita de acordo com a Tua vontade, cada versículo, cada momento daquilo que o Senhor nos ensinou, chegou até o nosso coração, Pai. E nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, Pai. E que não diferente das outras vezes, nesse momento, nós possamos ser encontrados pelo Senhor, confrontados pela Tua palavra, e que haja mudança, restauração, correção de rota nas nossas vidas, hoje também, assim como nos outros dias, Pai. Nós somos o povo do Senhor, estamos diante da Tua palavra, e o nosso pedido é que o Senhor coloque a Tua palavra em nosso coração, para que nós possamos não pecar contra o Senhor e sermos melhores a cada dia, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que você esperaria do final de um grande discurso como esse? A gente está acostumado a esperar conclusões que são feitas por talvez um grande discurso ainda maior, por uma frase impactante, ou então por um tipo de novo ensino que chega até o nosso coração para que arremate, com a chave de ouro. A gente poderia esperar uma nova instrução da parte do Senhor para cada um de nós. Nós poderíamos esperar uma grande revelação a respeito do Deus que é dono desse reino que nós estamos aprendendo a ser parte dele até agora. Mas Jesus, ele talvez não anda de acordo com as nossas expectativas. E quando ele encerra esse grande sermão, ele não traz conclusões que são filosóficas para o campo das ideias, mas o final do sermão que nos ensina sobre o que é e como ser parte do reino dele, termina com uma grande instrução para a gente, que nós poderíamos dizer que é mãos à obra.
Nós já aprendemos do reino, aprendemos a viver dentro do reino, aprendemos o que qualifica alguém a ser parte desse reino. E agora Jesus nos instrui a irmos construindo a nossa vida, nossas famílias, tudo aquilo que tem a ver com a gente, dentro dos princípios e dentro do reino que Ele nos ensinou a fazer parte. E mais uma vez, queridos, nós já vimos em pelo menos outros 3 momentos, do capítulo 5 até agora, e Jesus não foge de mais uma vez, insistentemente, nos ensinar que no reino de Deus, ouvir, conhecer, saber formular algumas coisas importantes do reino de Deus, não é o suficiente, apesar de ser necessário. Você sabe bem, você aprendeu lá no capítulo 5, pelo menos, que nós devemos ter a vida de quem vive dentro do reino, e nós poderíamos dizer que isso é pregar a partir da nossa vida, do nosso testemunho como um todo, mas se somente isso for o guia para a nossa expansão do reino de Deus, nós estaremos incompletos. Porque desde que Jesus ensinou os seus discípulos a ir e cumprir uma missão, nós somos ensinados a viver como quem vive no reino, mas também a proclamar, a dizer, ensinar, falar, pregar sobre Deus e sobre esse reino. Nós temos aquela velha frase e muito inspiradora que é atribuída a Billy Graham, e dentro da nossa cristandade atual, aquilo que a gente não tem muito bem certeza de onde veio, a gente coloca no nome do Billy Graham porque tem mais credibilidade, né? Mas é a frase que diz, pregue e se necessário use palavras. Eu estou numa ousadia tão grande que eu estou refutando o próprio Billy Graham hoje, né? De fato, nós pregamos com a nossa vida, mas é absolutamente necessário nós usarmos palavras. As palavras que apontam para o Cristo que inaugurou o reino, para o Cristo que nos tirou do reino de trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Um Cristo que nos capacita agora a viver uma nova vida dentro de uma nova experiência e colocar as nossas mãos, a obra, dentro do reino de Deus, para que tudo aquilo que a gente tenha aprendido não seja apenas ideias, formulações, conteúdo dentro da nossa cabeça, mas para que tudo aquilo que a gente aprendeu alcance o seu objetivo central, que é ganhar vida, ganhar materialidade, a partir de cada um de nós. Amém? Amém. E então Jesus termina esse sermão com mais uma ilustração, pintando mais um cenário para que a gente possa se encontrar dentro dele. E no fim das contas, Jesus está colocando 2 construtores que estão com as suas mãos na massa, que estão construindo alguma coisa, e 2 alicerces que podem ou não ser usados. E eu já queria, logo de saída, formular aqui com você uma coisa importante. Talvez, por um ímpeto, por um ensino, ou por lermos rápido, a gente geralmente olha para esse texto e a gente identifica um problema e uma solução. Geralmente qual é? O problema é a gente construir a nossa casa na areia, num lugar onde não há solidez, um lugar onde não tem como edificar alguma coisa de fato concreta. E a solução para isso é construirmos a nossa casa na rocha. Isso não é mentira dentro do texto, isso é verdade, mas não é o foco do que Jesus quer colocar para a gente. Porque, meus irmãos, que existe a rocha e que existe a areia, é óbvio, é concreto, é apenas uma distinção que Jesus está dizendo. A rocha sempre será a rocha, e a areia sempre será areia. São 2 cenários ou são 2 bases que estão colocadas ali para a gente. O problema não é ter areia para construir em cima. O problema está na pessoa do construtor. Porque você olhar para a rocha e decidir construir sobre ela a sua casa, é uma decisão de sabedoria. A rocha sempre será a rocha, é o melhor lugar para a gente construir, um lugar sólido, com firmeza, que tem alguma forma da gente ancorar, que vai trazer segurança para a gente. O problema não é ter areia,
O problema é ter um construtor que olhe para a areia e diga: é aqui que eu quero construir a minha vida. O problema é a mente do construtor que, sabendo que na tempestade, aquilo que ele construir será levado e será derrubado, mas ainda assim, ele insiste em construir ali. Esse é o problema do que Jesus está colocando para a gente. E eu já contei algumas vezes para vocês, mas eu trabalhei durante 2 anos como estagiário em uma construtora, lá antes de ir para o seminário, quando eu estava estudando engenharia civil. E nessa construtora eu fui contratado para ser estagiário da área de compras. É literalmente passar o dia inteiro fazendo pedido de material e fazer um relatório sobre isso depois. E as obras que a construtora que eu trabalhava pegava, não eram obras de prédios ou de casas, coisas do tipo, mas eram apenas obras grandes do Estado. Viadutos, pontes, construir novos trechos de estrada onde só tinha terra. Era só esse tipo de negócio que a nossa construtora pegava lá. E em uma dessas obras, a proposta era a gente construir ali praticamente um cruzamento para ligar 2 estradas diferentes e construir um viaduto para passar para um outro lado. Como toda boa obra governamental, o viaduto saía da cidade e terminava no monte de terra, em canto nenhum. Mas chamaram a gente para construir e a gente foi lá. E acontece que era um cantinho tão isolado do finalzinho de um interior aqui de São Paulo, que quando a gente procurava grandes estabelecimentos de material de construção, a gente não encontrava. E os que tinham perto, lojas maiores, não tinha infelizmente a Casa Silva lá na cidade para salvar a gente, mas quando a gente procurou era tão longe que o gerente da loja disse: olha, para mim não compensa entregar, mesmo que vocês paguem, porque eu vou perder dias de trabalho dos meus funcionários aqui. E a solução foi a gente pegar um carro, ir para aquela cidade e aleatoriamente sair procurando algum tipo de casa de construção que pudesse atender dentro das necessidades, pelo menos básicas, mas que fornecesse algum material para a gente. E eu fui lá com o dono da empresa, o engenheiro-chefe, o homem dos projetos, o cara que conhecia tudo. E a gente foi lá, rodamos, encontramos alguns, conseguimos algumas coisas. E quando eu achei que a gente ia voltar embora, ele disse assim: olha, eu preciso passar lá na obra só para conferir algumas coisas, porque eu preciso fazer uma análise de risco lá na obra que a gente vai estar trabalhando lá. E aí, era uma obra relativamente grande, porque construir um viaduto não é uma coisa tão simples assim, e nem é só com meia dúzia de pessoas. E a gente tinha lá uma galera boa que trabalhava, infelizmente não tinha o Manuel lá como mestre de obras para direcionar tudo, mas tinha ali uma galera boa que trabalhava lá, e eu perguntei para ele, né, eu falei: olha, por que o senhor tem que ir lá e fazer uma análise de um projeto que o senhor mesmo fez, né? E ele disse que parte da análise de risco era uma coisa que ele não tinha como fazer do escritório, que era andar em todo o terreno, para conferir como era o estado dali. E a resposta dele, que me veio à mente logo quando eu estava lendo o nosso texto, que ele disse o seguinte: olha, Gui, na pressa de entregar logo e fazer mais rápido, a galera constrói onde der. Você não precisa nem ter condição de construir. Simplesmente dá o material que eles vão sair fazendo. E o problema disso é que quando a gente for entregar a obra, a gente vai ter uma análise maior do agente governamental e provavelmente a gente vai ter que refazer muita coisa. Então eu preciso voltar lá na obra para dizer que em um lugar que aparente ser um lugar de brejo, não dá para tacar concreto ali em cima, porque não vai dar em nada. E ao mesmo tempo que isso é tão óbvio, precisa ser dito. Aliás, há um pensador que diz que os nossos maiores erros são por nós não reafirmarmos a nós mesmos aquilo que é o mais óbvio da nossa vida. E daí, uma série de acidentes, de coisas que não deveriam acontecer, acabam acontecendo. E essa resposta dele, de que na ânsia de fazer logo, a gente faz como dá, mas depois tem que refazer, é mais ou menos o que retrata muitas vezes a nossa vida dentro do reino de Deus. A nossa ânsia é muito mais por conseguir fazer logo alguma coisa que esteja no nosso coração, da melhor forma como Deus espera. A gente quer dar a resposta certa na hora certa, e só isso importa.
A gente quer trazer alguém e dizer assim, ó, está convertido, glória a Deus, agora se vira aí com a igreja. A gente quer fazer tudo muito rápido, e na maioria das vezes, a gente deixa de analisar as coisas que são mais básicas. E meu irmão, você sabe muito melhor que eu, que da sua própria vida, assim como eu sei bem da minha própria vida, que a maioria dos pecados que a gente comete, a maioria dos erros que nós insistimos em trazer à vida todos os dias, não são aqueles erros gigantescos. Não é um adultério que do dia para a noite se resolve cometer. Não é algum tipo de abuso, seja a violência sexual, seja abuso psicológico, qualquer tipo de coisa assim, a gente não sai fazendo, que Deus nos livre, ou quem cai nisso não faz isso do dia para a noite. Os vícios que nos cercam não acontecem do dia para a noite. Aquilo que se torna uma grande tragédia nas nossas vidas, nada mais é do que pequenos pensamentos que nós nos permitimos alimentar todos os dias, que pouco a pouco vão se tornando materiais a ponto de algo trágico de maior amplitude acabar acontecendo. O nosso problema é deixar de voltar a fazer uma pequena análise de risco, olhar para a rocha e para a pedra, e como sendo cada um de nós esses construtores que devem discernir entre o que deve e o que não deve acontecer, é o que nós deixamos passar. E é o que Jesus está nos ensinando, para que a gente não deixe passar. Se coloque agora como sendo você o construtor. E já tem alguns domingos que eu não constranjo ninguém, então olha aí para o lado e diz, você é um construtor. Fala aí para quem está perto de você. Nós somos esses construtores. Manuel, literalmente, né, Manuel? É um construtor. Agora a questão, meus irmãos, é nós conseguirmos discernir se nós seremos aqueles que vão construir sobre a rocha ou sobre a areia. E aí no exemplo então que Jesus traz para a gente, há um primeiro tipo de construtor, que é o construtor sábio. A ideia de construir sobre a rocha é que vai chegar um momento em que algum tipo de decisão sobre como nós vamos firmar a nossa vida, firmar os nossos passos, tomar as nossas decisões, desenhar os caminhos que nós vamos tomar, nós precisaremos discernir sobre como é que nós vamos fazer isso. E uma vez que Jesus está ensinando sobre o reino, como vive um cidadão do reino, o que é fazer parte do reino, quais são as atitudes, pensamentos entre os que vivem no reino e os que estão fora do reino, nós temos base suficiente para aprender que uma vida consolidada, uma vida que tenha de fato edificação com o reino de Deus e o Deus dono desse reino, é uma vida que aprende, que analisa e que decide viver a realidade do reino, que ainda será consumado no fim dos tempos, mas já viver a realidade desse reino hoje, no mundo em que nós vivemos. E meus irmãos, aquilo que Jesus está prometendo é algo que eu entendo ser muito mais precioso do que a gente tirar desse reino bênçãos materiais, por exemplo. Porque o que Jesus está constatando para a gente é que à medida em que construímos sobre a rocha, nós ganharemos segurança para que a gente viva a nossa vida. O alicerce na rocha é aquele que nos mantém seguros em construirmos a nossa vida sobre ele. E com certeza você já viveu algum momento de crise na sua vida. Seja um momento grande ou pequeno, você já passou por eles. Seja a crise de como eu vou pedir ela em namoro, até a crise de como eu vou pagar os meus boletos amanhã. Algum tipo de crise você já viveu. Se você não viveu, você já devia ter sido arrebatado, né? Ou então, para as nossas crianças, né, que ainda não viveram essa crise, não tem problema que ela vai chegar. Quando nós estamos no meio da crise, meu irmão e minha irmã, o que mais pega para a gente não é a gente ter um problema grande para resolver, ou uma tempestade grande para a gente enfrentar. O que mais pega o nosso coração é a incerteza de como será o nosso amanhã, em meio às nossas crises. Concordam comigo?
Quem nunca deitou a cabeça na cama e ficou revirando de um lado para o outro para pensar o que ia fazer? Quem nunca viveu uma situação de incerteza tão grande a ponto de não saber como reagir, simplesmente? E eu já disse isso em outro momento, alguns não sabem, eu queria mais uma vez trazer um testemunho meu e da minha esposa. Não como um tipo de referência, mas para que você se encontre nessa situação também. Você sabe que o Mateus estava na barriga da Lê, momento de gestação, e se não me engano, com 3 ou 4 meses, antes, né, mano? De 2 para 3 meses de gestação, a Lê estava na escola, trabalhando lá, passando o dia com as crianças, e ela teve 2 pequenos sangramentos. E nesse momento do sangramento, é aquele que a gente está pensando, não, está tudo certo, tudo tranquilo, mas a nossa cabeça meio que acaba preparando a gente para ter que enfrentar o luto da perda de uma criança. E isso é muito doloroso para quem já passou, obviamente. E eu me lembro de ter saído aqui da igreja, fui lá para Mauá buscar ela, voltamos lá para o Anália Franco, no hospital em que ela é atendida, e aí isso era sexta-feira, passamos na consulta 4 da tarde, o médico pede alguns exames, fomos fazer os exames que ele pediu, e aparentemente estava tudo bem com o coraçãozinho dele, estava tudo caminhando tranquilamente. E aí o médico vira e pergunta para Lê, fala assim, mãe, qual é o seu tipo sanguíneo? E aí foi o momento em que a gente se olhou e perguntou, é mesmo, que tipo sanguíneo é esse? A gente está há 10 anos junto, né? 11 agora, entre casamento e namoro. Nunca a gente tinha se preocupado em saber que tipo sanguíneo é o dela. E de uma forma extremamente surpreendente, a mãe dela não fazia ideia. Das 4 filhas, ela nem lembrava de qual era uma, qual era a outra, e aí fomos procurar documentos. Não achamos nenhum documento. E aí, que hospital que ela nasceu? Ah, no hospital tal. E minha esposa, meus irmãos, é um milagre. Você nasceu lá também, Nath, no Nardini? Não? Ela já é a classe mais alta da família, né? Um novo momento aí. Mas tem um hospital chamado Hospital Nardini, em Mauá, que o apelido carinhoso dele é Açougue, para você ter ideia. Foi lá no açougue que ela nasceu. E aí liga lá no hospital e pergunta, olha, tem aqui uma pessoa que eu preciso saber o tipo sanguíneo dela, né? E aí a atendente pergunta, mas quantos meses ela tem? Eu falei, meses eu não sei, mas anos são 27. E aí ela saiu procurando e disse, olha, eu achei. Mas para você ter acesso, você precisa da autorização do médico. Tá bom, quando é a autorização do médico? Como consigo? Você tem que marcar uma consulta que tem para aqui a 3 meses para você pedir um papel para ele assinar e aquela coisa, burocracia de hospital público e segue o jogo. A gente saiu procurando clínicas, não achamos. Procuramos laboratórios, não achamos. Procuramos de tudo e não tinha uma alma viva que pudesse ver o tipo sanguíneo dela. E aí, por que é que a gente estava nessa ânsia tão grande em conseguir descobrir qual é o tipo sanguíneo? Porque o médico vira e depois de exames e sangue, não sei o que e tudo mais. Aliás, o hospital fez exame de sangue nela, mas eles não tinham o bendito do reagente para descobrir qual era o tipo sanguíneo. Vira o infeliz do médico corintiano, uma porcaria daquela, só pode ser, que vira para a gente e diz assim, olha mãe e pai, é o seguinte, é o primeiro filho de vocês? Então é super normal perder o primeiro, viu? Vai se acostumando com esse negócio, e é o seguinte, daqui 3 meses começa tudo de novo, vocês vão tentando, vocês são jovens, vai tentando aí, vai vendo onde é que dá. E a gente, obviamente, se assustou, mas tinha escutado um pouquinho do coração e fomos tentar entender, né? E vira o médico para dizer assim, olha, se o sangue dela for negativo, ela precisa tomar uma vacina. É isso, né, Soninha? O negativo. Precisa de uma vacina específica para um não sei o que, que faz não sei o que, mas mantém a vida do bebê. Agora, se o sangue da mãe for positivo, quando foi o sangramento? Foi tal hora. Não, então você tem aí umas 6, 7 horas para descobrir. Se não, vai perder o bebê, mas está tudo bem. Curetagem é fácil, é simples, não se preocupa com um negócio desse. Meus irmãos, aquele negócio gerou em mim uma raiva tão grande, que eu acho que se eu não fosse crente, ou melhor, posso confessar meu pecado, né? Se eu não fosse pastor, eu tinha metido a mão na cara daquele médico.
O medo de um pastor é você xingar alguém e no domingo ele aparecer aqui dentro da igreja, né? É o nosso medo. Mas enfim, graças a Deus por esse bloqueio para a gente. Se eu pudesse, meus irmãos, eu tinha ido para cima daquele médico, do jeito que ele falou, do jeito que ele deu a notícia, e pelo pânico que ele colocou no nosso coração. E acabou que a gente achou um lugar, assim, de madrugada já, um lugar suspeitíssimo que fazia o exame. Sabe aquelas cenas de filme de que as pessoas são sequestradas e os órgãos são roubados? Aquele cenário, igualzinho, era aquele hospital lá. E a gente encarou com medo de saber o que ia dar. E para a glória de Deus, o sangue dela era sei lá o quê, mas não precisava da vacina. Eu já esqueci de novo qual é o tipo sanguíneo. Não precisava da vacina. Mas, meus irmãos, dentro desses horários e desse momento de um estresse tão grande na nossa cabeça, a gente obviamente não conseguiu dormir. A gente ficou girando de um lado para o outro. E o mais impressionante é que o nosso coração estava tão convicto de que a vontade de Deus ia ser feita, ainda que fosse pelo nosso sofrimento, que a gente sabia que das duas uma, ou ia continuar a gravidez, como está esse bebê lindo e maravilhoso aí, ou a gente ia passar por um processo de luto e Deus ia continuar com a gente. A gente estava muito bem resolvido nessas duas coisas, mas só o fato da incerteza dominar o nosso coração, a nossa crise foi gigantesca, meus irmãos, gigantesca. Tudo o que eu queria naquele momento, e eu orei, falei, Senhor, pelo menos revela ao meu coração, seja por alguém, seja por um sonho, seja por uma palavra, seja por uma propaganda no YouTube, pelo que quer que for, mas traz para o meu coração a paz de saber o que vai acontecer. E esse nível de estresse nosso foi tão grande, que na semana seguinte, a gente passou o sábado, descobriu no sábado, vim domingo para a igreja, passou segunda, terça-feira, foi o nosso encontro dos homens. E a gente saiu daqui já umas 10 e tanto da noite, e eu saí, como sempre faço, fomos fechando as coisas, os meninos ajudaram a arrumar, o Raí estava com a gente, eu falei, Raí, deixa que eu levo você. Deixei o Ronald na casa dele, parei na casa do Raí, e o Raí entrou e eu fui descendo a rua, e eu tive uma descarga de adrenalina, de sei lá o que foi que o médico me explicou, e eu já esqueci de novo, que eu tive um lapso de alguns segundos. A casa do Raí está a 3 ruas, no máximo, abaixo da minha casa. Meus irmãos, eu não sabia o caminho de volta para casa. Eu olhava para os lados de onde eu estava e eu reconhecia. Eu sabia, inclusive, que eu tinha acabado de deixar o Raí na casa dele. Mas eu reconhecendo onde eu estava, eu não fazia ideia de como é que eu voltava para minha casa. Se eu não me engano, na hora eu mandei uma mensagem para ler, falei, amor, me manda o endereço da nossa casa. Ela, por quê? Aí eu confesso mais uma vez o pecado, Deus já me perdoou, né? Falei, não, é que eu preciso ver para pedir um negócio para chegar em casa. E uma das maiores humilhações da minha mente comigo mesmo foi ter que pedir o endereço da minha casa, colocar no GPS, para descobrir como eu andava 2 minutos de casa, para conseguir chegar na minha rua. Isso não é exclusividade minha, não. Você provavelmente já passou por coisa, inclusive, pior. Mas a incerteza, meus irmãos, desestabiliza o nosso coração, ao ponto de nos adoecer. Foi depois dessa experiência que eu adquiri, sem saber que eu tinha, uma ansiedade. E foi algum tempo para eu conseguir tratar quanto a isso. Eu não trouxe tal, alguns irmãos da nossa liderança, dos nossos diáconos, sabiam disso, mas eu não precisei de remédio, foi um tratamento um tanto quanto mais simples, mas isso me afetou tanto, que esse ventilador aqui, bendito da ponta, ele estava com uma lubrificação não tão boa, ele fazia um barulhinho. Talvez você se lembre do barulhinho chato que ele fazia. Graças ao Eliseu isso acabou. Mas só o barulho do ventilador me levava a um nível de estar com a ansiedade tão atacada que eu não conseguia mais saber o que eu estava falando. É isso que a incerteza causa no nosso coração, meus irmãos. E é a esse respeito que Jesus está ensinando para a gente, que aquele que é um construtor, que discerne, um construtor do reino, um construtor alcançado por Cristo Jesus,
Ele recebe do seu Senhor, não os bens materiais, não todos os desejos do nosso coração, mas o que a gente recebe, meus irmãos, é a certeza de que quando a tempestade bater no nosso coração, a gente pode sofrer algumas crises que de fato baterão na nossa porta, mas a gente vai ter certeza de que no máximo do máximo a gente morra, no meio da crise, ainda morrendo, a gente não está com incerteza do nosso futuro, a gente sabe muito bem onde é o nosso lar de verdade, e a gente sabe que a gente volta para o nosso Senhor. É saber que quando nós tivermos que tomar decisões difíceis no nosso dia a dia, a gente pode ser penalizado por tomarmos as decisões que fazem respeito a alguém que é parte do reino de Deus. E ainda que a gente receba da parte de outras pessoas olhares feios, demissões, separações de amizade, relacionamentos sendo rompidos, ainda que a gente sofra com as crises que diz o apóstolo Paulo, que são leves e momentâneas tribulações nesse mundo que nós estamos vivendo, ainda assim, nós temos certeza que arcando com as consequências das nossas decisões, nós não estaremos incertos do nosso futuro e da nossa vida aqui hoje, porque mais difícil que seja, vale a pena optar por construir a nossa casa sobre a rocha, tomar as decisões que isso nos faz tomar, mas sendo bons construtores, que quando estiverem diante da tempestade, vão passar por ela, sofrendo é verdade, mas completamente alicerçados no reino de Deus, de um Deus que promete que nunca vai nos abandonar, não importa qual seja a crise, não importa qual seja o sofrimento, não importa o nível da sua decepção, há um Deus que nunca nos decepciona. Há um Deus que nunca nos abandona, há um Deus que renova as nossas esperanças, a ponto de saber que aquilo que nós perderemos hoje, nesse mundo, não se compara com o que nós receberemos, quando esse reino que nós já vivemos, chegar por completo no fim dos tempos. E aí, meus irmãos, a vida de verdade será inaugurada, para a glória de Deus. E é por isso que nós precisamos ser bons construtores, porque o contrário de tudo isso, meus irmãos, por mais óbvio que seja, também acontece. Aqueles que insistem em olhar para um chão arenoso, para um terreno sem condição de construção, mas insistem em construir a sua vida assim, são aqueles que vão viver todo tipo de incerteza nesse mundo. E é por isso, queridos, que muitas vezes nós, como ainda nos dizendo discípulos de Jesus, sofremos tanto em áreas da nossa vida, porque nós insistimos em construir, talvez não uma casa, mas alguns cômodos, em um terreno que nós não devemos construir. É por isso que muitas vezes a incerteza dos futuros batem no nosso coração de uma forma que não deveriam bater. É por isso que a incerteza dos relacionamentos que nós assumimos acabam chegando aos nossos corações, porque nós sabemos bem onde é que nós deveríamos construir, mas nós ainda estamos procurando o terreno um pouco mais arenoso, porque inclusive, uma dica aleatória que provavelmente você nunca mais vai usar isso na sua vida, mas de alguém que fez 2 anos de engenharia civil, é entender que os terrenos irregulares, ou os terrenos que não têm condição de receberem uma construção, são os terrenos mais fáceis de se construir em cima. Qualquer solo que seja propício para a construção, ele vai demandar uma energia muito grande para o alicerce ser construído. Faça o teste quando você quiser. Pegue uma enxada e tente cavar um buraco na areia. Depois você pega o martelo e tenta abrir um buraco numa pedra. Vê o que dá mais trabalho para você. A gente busca em muitos momentos o terreno arenoso, irregular, sem nenhum tipo de condição, porque é um pouquinho mais fácil da gente fazer. Porque as concessões são mais fáceis de serem aceitas. Porque aquele momentinho em que a gente gostaria de dar um pause na nossa vida, como se Deus estivesse assistindo um grande filme da nossa vida, e a gente dá um pause para Deus não ver uma decisão, para Deus não ver uma escolha,
para Deus não ver uma palavra que sai da nossa boca, para que Deus não veja uma condenação que nós não deveríamos fazer. Dá vontade de ter esse pequeno gap no espaço de relacionamento com Deus, para ser um pouquinho mais fácil. E meus irmãos, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar algum tipo de promessa ou constatação de que ser um construtor que discerne onde deve construir ou não, seja mais fácil. Não tem lugar dizendo que a santidade é um preço baixo a ser pago. Não tem em nenhum lugar da nossa Bíblia dizendo que dar testemunho é mais fácil do que viver como todo mundo vive. Pelo contrário. É saber que nós teremos jornadas duplas do nosso relacionamento com Deus, inclusive, como diz Mateus capítulo 5, com a nossa luz brilhando diante dos homens. E o preço que a gente paga por construir aquilo que é um pouquinho mais fácil para a gente, aceitar aquilo que é um pouco mais fácil de aceitar, permitir aquilo que é mais fácil de permitir ser feito, é a gente acabar trazendo para o nosso coração uma série de incertezas que vão adoecer não somente a nossa vida espiritual, mas vão adoecer o nosso corpo também. Obviamente, eu não preciso nem dizer, mas vale a pena frisar, doenças emocionais do nosso tempo, meus irmãos, não significam falta de santidade. Doenças emocionais que você enfrente hoje, depressão, síndrome do pânico, qualquer outro tipo de coisa assim, ansiedade inclusive, não significa que você é crente ou que você tem pecado escondido. Porque você tem pecado escondido mesmo sem estar doente, né? A gente é pecador mesmo sem estar doente. Não significa nada disso, significa que há um Deus tão bondoso, que usa a vida de profissionais cristãos nessa área para nos ajudar em um tratamento que não tem problema nenhum você fazer. Está tudo certo. Não estou dizendo que se você tem algum tipo de doença emocional, é porque você está construindo sobre areia. O que eu estou dizendo a você é que tem sofrimentos que você não precisaria sofrer, mas que você continua sofrendo, porque o alicerce que você está escolhendo para partes da sua vida é a areia que você não devia estar construindo. E mais uma vez, irmãos, o problema não é a areia ser areia. O problema é o construtor que olha para a areia e fala, é aqui que eu vou construir. Esse é o problema. E é isso que Cristo trata no nosso coração. Nós estamos com mais uma escolha para fazer, de uma série de outras que vale a pena a gente rebobinar do domingo passado. Jesus desenhou um cenário com dois caminhos, um que leva para a vida e outro que leva para a morte. O Senhor Jesus mostrou para a gente que há dois tipos de pessoas que nos orientam e que de alguma forma nos ajudam a tomar decisões. Nós temos falsos profetas e nós temos verdadeiros profetas, de certa forma. Depois ele diz para a gente que nós temos duas chances de mostrar frutos, ou melhor, de discernir entre frutos. Uma árvore ruim produz frutos, e uma árvore boa produz frutos. Uma vez a escolha inevitável de ter que tomar uma decisão é entre um e outro. Há o caminho talvez mais difícil, mas que enche o nosso coração de segurança para viver essa vida, enquanto esperamos o reino de Deus. E em segundo lugar, há o segundo caminho, que é até mais fácil de construir, mas não passa pela prova que todos nós passamos. E é o segundo olhar que Jesus traz para a gente nesse texto, que é o olhar das tempestades. Tanto a casa firmada sobre a rocha, quanto o alicerce na areia, os dois acabam enfrentando e sendo expostos a uma tempestade. E então diz para nós Jesus que cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e uma permanece e a outra vai embora com a correnteza. Desde o tempo de Jesus até hoje, a gente sabe como é assustadora a fúria da natureza, não sabe não? Semana passada a gente recebeu alguns vídeos da região ali do Ipiranga, perto da casa do Mateus e da Ju, dos rios que a gente nem presta atenção neles durante a semana, passando aquelas correntezas, água para todo lado, e de ver o vídeo a gente se assusta com aquilo ali. E é mais ou menos o cenário que Jesus está pintando para eles, de mostrar que no meio desses cenários,
em que nós tememos por não conseguirmos controlar a força do que é externo, nós podemos estar mais uma vez seguros diante da tempestade que coloca à prova o nosso alicerce. Como a gente pode ir embora com as tempestades, sendo reprovados onde é que está construído o nosso alicerce. E numa leitura ampla desse texto, meus irmãos, nós temos duas vertentes, duas direções de como nós podemos interpretar o que são as tempestades. As duas têm toda a possibilidade. Por isso eu vou trazer as duas para você entender um pouco melhor. A primeira dessas possibilidades da tempestade que afeta a nossa vida é aquela que a gente passa todos os dias. São aqueles problemas que inesperadamente vêm sobre nós. São os diagnósticos médicos que a gente não imaginava e que de repente estão diante de nós em um envelope. São aqueles planos que nós tínhamos certeza que sairiam do papel. E quando a gente vê, eles só não saem do papel, como a gente parece que perde quase tudo que a gente tentou construir. É diante dessas tempestades que vêm sem mais nem menos e que nós não temos força para controlar, que o nosso alicerce é testado, diretamente testado nas provações. É ali que nós conseguimos separar ou então identificar o nosso alicerce, porque, meus irmãos, convenhamos que existem muitos e muitos crentes que só precisa de um ventinho, nem precisa de uma tempestade toda, para quererem desistir da sua fé. Eu mesmo já fui assim em tantos momentos. Na minha adolescência, eu fazia provas com Deus, e eu achava que Deus era besta igual eu sou, né? E aí eu chegava assim e dizia: Deus, eu estou querendo tal coisa. E o meu maior medo de adolescência era vestibular da ETEC. Eu passava o ano todo me preparando para esse negócio. Eu só passei uma vez, das 5 que eu fiz a prova. Só que a minha mãe tinha uma expectativa tão grande que eu ia passar, que o maior medo que eu tinha do ano todo era voltar para ter que dizer para ela que eu não passei. Teve uma vez que eu passei, mas quando foram aplicadas as cotas que tinham lá, era tipo assim, tinha 80, uma sala para 80 pessoas, eu fiquei em 81. E aí, quando eu estava diante daquele momento de ter que chegar e dizer para minha mãe aquilo ali, meus irmãos, era como se a tempestade maior do mundo caísse em cima da minha cabeça. E eu fazia algumas apostas com Deus. Eu dizia assim: Deus, eu creio que o Senhor existe, mas o jeito de eu ter certeza que o Senhor existe é eu passando nessa prova. E era assim que eu ia vivendo. E eu passava uma semana me identificando como ateu. Aí depois voltava tudo normal, né? Que aí até um dia que eu disse para o meu pai, com toda a sabedoria de um pai, e ter um pai pastor em casa é muito legal, que você percebe algumas coisas diferentes. Ele com muita sabedoria disse: menino, se você é burro, não coloque a culpa em Deus. E aí eu voltava a ser crente de novo, né? E estava tudo certo. Dizia isso com amor, né? E estava tudo bem. Era diante desses momentos que a fé de um adolescente infantil era colocada à prova e era, de certa forma, tentada a achar que Deus tinha que amenizar as tempestades, no lugar de ter um alicerce tão bem construído, que mesmo diante das tempestades, a gente pudesse saber que Deus continua sendo Deus sobre elas. E muitas vezes, queridos, nós alimentamos essa fé infantil, em que na primeira tempestade que bate a nossa porta, a gente quer deixar tudo para trás e dizer que essa vida com Deus não presta, porque afinal de contas eu estou sofrendo, e se eu estou sofrendo é culpa de Deus, e se a culpa é de Deus é um problema dele, não meu, então eu prefiro deixar Deus para lá e viver minha vida para cá. E esse é um retrato de um alicerce que acha que foi construído em cima da rocha, mas que na verdade estava em cima da areia. Uma fé circunstancial não é a fé de alguém que faz parte do reino de Deus. Uma fé construída sob condições não é fé de verdade, é troca, é barganha. E a Bíblia como um todo mostra que barganha é daqueles falsos deuses que o nosso coração cria, e não é do Deus soberano sobre todas as coisas. Essa é uma das formas de interpretarmos essas tempestades que vêm sobre a gente. Mas há uma segunda que para mim é um pouco mais condizente com o nosso texto, que tem a ver com a teologia bíblica como um todo.
Principalmente a partir do Antigo Testamento, nós encontramos muitas metáforas para aquilo que Deus está ensinando o seu povo. Nós encontramos metáforas para a vida e para a morte, como, por exemplo, caminho. Nós vimos o Salmo 1 é cheio dessas metáforas. Quando diz, por exemplo, que aquele que frutifica foi plantado junto ao ribeiro das águas, é uma metáfora para falar sobre a palavra de Deus. E há uma metáfora no Antigo Testamento que aparece em todo o tempo, quando nós falamos sobre tempestades, e que era o que estava na mente desses ouvintes de Jesus, que tem a ver com uma outra questão. Eu separei alguns textos, e um deles é longo, mas eu peço que você preste atenção comigo, tá? O primeiro texto é Isaías, capítulo 28, verso 15 e 16, que diz pra gente, Deus falando a respeito de um diálogo com o povo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira faremos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Era o que estava no coração daquele povo. Por isso diz o soberano o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Quem era essa pedra? O próprio Jesus. Diante de um momento de turbulência, a pedra que solidifica o nosso caminho e que não nos permite ser abalados é o próprio Jesus. Um outro texto que está lá em Jó, um pedaço do que Jó está explicando, que tem a mesma direção desse texto. Esse aqui dá para a gente ler juntos, dá não? Vamos lá? Você... Muito bem. Não parece que é praticamente uma leitura ou uma explicação do que Jesus está colocando para a gente? De modo mais resumido, a mesma direção do que Jó está colocando. E para Jó, a questão dessa enchente que arrasta não é uma circunstância difícil apenas, mas tem a ver com o juízo de Deus derramado no dia final. Quando Deus derramar a sua ira sobre o mundo pecador, e nós, se assim nos mantermos e se de fato somos discípulos de Jesus, estaremos alicerçados, mas os outros serão levados como uma enchente. E um outro texto, que esse já é mais complexo, mas faça o esforço para você pegar o que está escrito. Por que fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz? E quando constroem um muro frágil, passando-lhe cal? Diga àqueles que passaram cal: esse muro vai cair. Virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso diz o soberano o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com um ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e os arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel que profetizam sobre Jerusalém, e tiveram visões de paz para ela, quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Tanto em Ezequiel quanto em Jeremias, aparecem dois momentos para a gente, em que falsos profetas se levantavam no meio de Deus, dizendo que não estava contente, satisfeito com o que estava acontecendo. Diziam que na verdade não era nada daquilo que Deus estava falando. Estava tudo certo, estava tudo em paz, tudo tranquilo. Não se preocupem com Deus, não se preocupem com o retorno à aliança. Está tudo em paz. E a direção direta de Deus contra eles é justamente dizendo que haveria o momento, o dia, em que a ira de Deus cairia como uma tempestade, uma chuva torrencial. E esses muros mal construídos, completa semelhança com o que Jesus está ensinando, esses muros cairiam,
E no fim das contas, aqueles que obedeceriam a voz, ou levariam em consideração a voz dos falsos profetas, aqueles que o mesmo Jesus disse um pouco antes do capítulo 7, são aqueles que não fazem parte do reino de Deus. A esses o alicerce seria exposto, e o muro seria levado. E no fim das contas, a ira de Deus sobre um povo que iria para um lugar ruim. E na verdade, irmãos, a Bíblia nunca romantiza a existência do inferno. Quem quiser pagar para ver, que pague o preço. Eu creio só pelo que a Bíblia diz e está ótimo, graças a Deus por isso. Meus irmãos, o que Jesus, na minha opinião, está dizendo e trazendo a respeito deles, é que os que se dizem cidadãos do reino de Deus, que insistem e propositalmente, intencionalmente, constroem sua casa sob areia, no dia do juízo final, no dia da tempestade de Deus sobre o mundo, terão seus alicerces levados também. Em outras palavras, uma vez em que nós nos colocamos na condição de saber o que sabemos, conhecer o que conhecemos, termos todas as instruções que temos da parte de Jesus sobre o seu reino, ainda assim queremos construir o nosso alicerce sobre a areia, a tempestade do dia final, ou vai nos manter de pé, firmes, seguros, salvos com o nosso Deus, ou essa tempestade vai levar o nosso alicerce, e com ela nós seremos condenados, quer dizer, eles serão condenados no dia final. Perceba aqui a importância do que Jesus está colocando para a gente, sobre fazer, ser visto e materializado sobre nossas mãos. Os ensinos do reino de Deus é muito mais do que um jogo de certo ou errado. A questão, meus irmãos, é que nós vivemos e construímos no reino de Deus hoje, com o nosso olhar voltado para a eternidade. É lá que deve estar o nosso coração. É lá que deve estar também a nossa segurança. E inclusive em saber que uma vez que optarmos por não vivermos assim, tudo bem. Mas a eternidade não será uma realidade para essas pessoas. E mesmo com um discurso e um final, uma conclusão tão direta, tão prática e tão clara para aqueles que estavam ouvindo, os últimos versos do texto diz que as multidões que estavam ouvindo o seu ensino estavam amedrontadas, estavam com medo, estavam fugindo dele? Não, estavam maravilhadas com o que Jesus estava ensinando, porque ele ensinava com autoridade. E mais uma vez, queridos, nós encontramos a autoridade final, única e soberana que existe no reino de Deus, que é a autoridade do dono do reino, aquele que inaugurou e aquele que vai consumar esse reino. Porque para quem está com o coração no lugar certo, conhecer a possibilidade de condenação eterna não é algo que dá medo, mas maravilha o nosso coração. Não maravilhar por saber que existe condenação, mas o que nos deixa maravilhados é saber que mesmo com a realidade da condenação, a graça caiu sobre nós. E por conta dessa graça que está sobre nós, nós convivemos com a realidade da condenação, sabendo que Cristo Jesus derramou o seu sangue numa cruz, que alcançou a cada um de nós, e uma vez que agora somos desse reino, a condenação não nos atinge, mas a graça do Senhor nos fortalece cada dia mais, para saber que a tempestade vai vir, e está tudo certo, porque o nosso alicerce é o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa pedra angular, é esse alicerce firme, que nos mantém também inabaláveis, só dizendo: Senhor, volta logo, é o que a gente espera, nos busque logo finalmente, encerre esse mundo caído de pecado. A palavra que permeia no nosso coração, fechando tantos ensinos sobre o reino de Deus, é que para os cidadãos do reino, o medo é transformado em esperança, o choro é transformado em alegria, e a incerteza é transformada em expectativa do dia em que Ele virá ao nosso encontro.
E assim como ouvimos na última semana, nós não somente conheceremos face a face o nosso Deus, mas teremos a bênção de sermos conhecidos por Ele, chamados pelo nome, acolhidos no reino dos céus, e que a eternidade chegue logo para nós, para a glória de Deus. Viva como quem vive sobre a rocha da esperança, a rocha da abundância sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, como é bom saber, Pai, que mesmo em tantas coisas que nós somos alertados e, de certa forma, somos até apresentados aquilo que vai acontecer no fim de todas as coisas, aquilo que permeia o nosso coração, e o sentimento que vive pulsando em nós é a esperança da Tua volta, Pai. Ó Deus, nos ajuda a sermos os bons construtores, aqueles que pagam preço pela sua construção, aqueles que dedicam força, energia, aqueles que dedicam tempo para construir sobre a rocha, Pai. Ó Deus, nos ajude a discernir cada vez mais onde é que o Senhor nos quer. Nos ajuda, Pai, a parar de querer usar o terreno arenoso como uma forma de fuga, como uma forma de facilidade para o nosso mundo de hoje, Pai. Mas nos ajuda, Senhor Deus, por graça, por amor e misericórdia, a sermos aqueles que buscam seguir a Tua voz, não importa onde, como e quando seja, pagarmos o preço, mas sabemos que o que nos alimenta não é sermos motivados pelo medo, não, mas é sermos alimentados pela esperança de viver o Teu reino eterno a partir das nossas vidas, Pai. Transforma o nosso coração para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Coloca no nosso coração a convicção pelo Teu reino e que nós sejamos esses cidadãos do reino do Senhor, que vivem esse reino hoje e que espalham para todo mundo que vale a pena fazer parte desse reino, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, se há no nosso meio alguém que de coração sincero se entregou ao Senhor, alguém que de fato entendeu a Tua obra sobre nós, mas ainda tem dificuldade de colocar em prática, não por falta de fé, não por falta inclusive de vontade, mas por uma série de questões que permeiam a sua vida, Pai. Que essa noite marque no coração deles, em nome de Jesus, uma noite de renovação, Pai, uma noite de recomeços, uma noite em que os passos deles estarão firmados no Senhor acima de todas as coisas, e que eles vivam as melhores experiências que eles puderem, Pai, sabendo que mesmo em meio ao aparente sofrimento e momentâneo sofrimento, a Tua graça sobressai a qualquer coisa nessa vida, Pai. Que eles comecem a trilhar um novo momento de vida com o Senhor, Pai. Usa a vida dessas pessoas para experimentarem do Senhor e para serem um verdadeiro testemunho nas suas casas, Pai. Ó Deus, sobre aqueles meus irmãos que vivem uma vida sofrida na sua fé, no sentido de estarem sozinhos em suas casas, que o Senhor marque uma nova história no coração deles, Pai. E que essa vida no Teu reino seja tão impactante, seja tão desejosa no coração deles, que ao viverem no contrafluxo, mesmo dentro das Tuas casas, eles conquistem para o Senhor o coração daqueles que estão perto deles, Pai, para que eles vejam que a melhor vida do mundo é a vida com o Senhor, Pai. Renova, Senhor, as forças dos que estão fracos e abatidos. Enche de esperança o coração daqueles que estão sofrendo. E cria em nós, Pai, como igreja, uma comunidade que vive o Teu reino hoje de forma tão grande, que o nosso sonho e que temos pedido ao Senhor nos seja entregue, que é esse bairro transformado para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda e nos capacita, nos direciona, Senhor. E o amor de Deus, nosso Pai, esse Deus tão bondoso, amoroso, que nos permite entrar no Teu reino, que a graça de Jesus Cristo, que abre os portões do reino para que nós possamos entrar e fazer parte diretamente dele, Pai. E que a consolação e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, que nos ajudam a discernir o terreno que o Senhor nos quer lá, estejam sobre nós de forma tão abundante,
a não termos dúvida da tua direção sobre nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu ia dizer no começo, acabei esquecendo, mas se você viu, o Danilo chegou agora, todo bonitinho de social ali, porque, e vocês viram que ele não estava tocando com a gente, mas hoje o Danilo foi lá na PIB de Hermelino Matarazzo, uma igreja, meus irmãos, que tem passado por dificuldades terríveis, e uma igreja já dos seus 70 e tantos anos, 80 e tantos anos, que tem 8 pessoas na sua membresia hoje. E nós estamos como igreja, de certa forma, apoiando e direcionando aqueles irmãos no trabalho deles. E eles nos pediram ajuda com pregações, porque se quer alguém para pregar, eles têm. E então o Danilo foi lá hoje, representando a nossa igreja, abençoar a vida daqueles nossos irmãos lá. Representando a gente aqui, é um dos nossos seminaristas. E para seminarista a gente dá trabalho, né? Dá trabalho, é isso. Deus te abençoe, Dani. Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão. Que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, em nome de Jesus. E que essa expectativa do reino de Deus queime tanto no seu coração, que você não tenha nem mais tanto assunto, a não ser falar de como Deus é bom. Não se esqueça, Deus é bom, o diabo não presta. Nós somos tudo mais ou menos, mas Deus ama a gente do mesmo jeito. Fique de pé, por favor, se você pode. Dê um abraço aí quem está perto de você. Desejo uma boa semana e que Deus abençoe vocês.